Bom dia, pessoal. A gente vai falar sobre sustentabilidade, né? E como que a sociedade ela pode agir em relação às mudanças climáticas. Por que a gente pensou na sustentabilidade? Porque houve problemas de poluição que levou às mudanças climáticas que a gente sabe hoje. Aquecimento global, aumento da temperatura, mudanças de quantidade de chuva. Aí a galera alarmou que o meio ambiente precisava de cuidados, né? Então vieram reuniões, aí chegou a um termo chamado sustentabilidade, e aí medidas sustentáveis elas se tornaram necessárias para que o mundo se desenvolvesse e não sofresse danos, né? A ONU é uma organização das Nações Unidas, é uma organização que ajudou nesse sentido, né? Além de sediar reuniões, ela estabeleceu metas, organizou documentos que a gente vai ver ao longo da aula para ajudar a nortear todos os países envolvidos nessa questão da sustentável. Então, a gente vai falar um pouquinho desses protocolos, de alguns mecanismos que foram elaborados, da questão das florestas, das ONGs e a Agenda 2030 que eu falei que a ONU estabeleceu para que novos metas e objetivos possam ser alcançados e formas como que isso pode ser feito. Então, como eu havia falado, hoje em dia a gente sabe que o nosso planeta requer cuidados, a gente sabe que a gente tem que melhorar e a gente tem que mudar as atitudes. A questão das organizações globais, a ONU, ela é para a questão de empresas, industrialização. Mas ações pessoais, individuais, elas precisam ser feitas, ou seja, nós como cidadãos precisamos ter pensamentos sustentáveis para colaborar com tudo isso. Então a sustentabilidade não é dos grandes empresários, dos grandes industriais, dos países desenvolvidos, é uma prática que a gente também tem que levar consigo para poder ajudar nesse sentido, né? Então cada um pode fazer a sua parte sim, né? Para a gente chegar a um planeta mais habitável e que novas gerações possam chegar a usufruir desse planeta que sofreu já alguns danos. Algumas medidas já foram estabelecidas. O principal problema que a gente tem hoje em dia em relação às mudanças climáticas é o aquecimento global, que tem a ver com a intensificação do efeito estufa e liberação de gases poluentes. Então, de acordo com essas consequências de mudanças climáticas que foram geradas graças ao aquecimento global e que agora algumas coisas já são irreversíveis, houve alguns problemas de extinção de espécies, derretimento de geleiras, inundações de algumas áreas, e tudo isso trouxe muitas consequências. Dito isso, os países começaram a se organizar para resolver tudo essa parada. O primeiro encontro mundial sobre o meio ambiente ocorreu em Estocolmo, que foi a Conferência de Estocolmo, ou Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que foi coordenado pela ONU, e algumas pautas sobre desenvolvimento econômico e redução da degradação ambiental foram estabelecidas. Foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que foi essa ONU Meio Ambiente aí, e depois, como braço disso, teve uma comissão de Brundtland, em 1987, e que uma das pesquisadoras que tinha esse sobrenome Brundtland, estabeleceram um relatório Nosso Futuro Comum e colocou em destaque um conceito de desenvolvimento sustentável e passou-se a utilizar o termo sustentabilidade. O que vem a ser o desenvolvimento sustentável? O crescimento econômico com menos consumo e que se tem um equilíbrio ecológico. Então, essa pesquisadora, ela conseguiu chegar a esse termo. Estilo de vida sustentável, que eu falei, não requer só a questão das indústrias. Você tem que diminuir algumas práticas que você pode fazer, né, individualmente, como reduzir o consumo de bens, descarte correto de lixo, adotar coleta seletiva do lixo e etc. Agora, avançando para 1992, a gente teve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a ECO 92, ou Rio 92, como o nome já diz, aconteceu no Rio.
Nesse encontro chegou-se à Agenda 21, que ajudou na questão que tinha como pauta proteção do planeta com base no desenvolvimento sustentável, né, que já tinha sido inventado esse termo, e aí o pessoal começou a colocar o desenvolvimento sustentável nesses projetos. Em 95, Conferência das Partes, que é o COP, que foi trabalhada a questão da biodiversidade, mudanças climáticas no planeta e uma forma de reduzi-las. Em 97, a gente tem o primeiro protocolo, que é o Protocolo de Kyoto, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas ele foi feito em 97 e entrou em vigor em 2005, né? E aí você sabe que países desenvolvidos, principalmente serviu para os países desenvolvidos na questão da diminuição da emissão de gás carbônico na atmosfera. E em 2012, a gente teve a Rio+, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que definiu uma agenda que trabalhava com a parte de desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Então, são como se fossem reuniões que você estabelece pautas e essas pautas precisam ser cumpridas. E de 2015 para cá, em 2020, a gente já tem a parada chamada Acordo de Paris, que a questão de Conferência das Partes 21, né, que é o COP 21. E aí a gente vai ver agora trabalhando um pouquinho. Então, a Agenda 21, que a gente falou Agenda 21 de 92, ela trabalhava com essas questões aqui: educação, ambiente, saúde, turismo, cidade, social e política. Essa é a agenda. Primeira Eco 92 que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, né? Rio 92. E aí depois vieram os outros protocolos. Falando um pouquinho do Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris, que é o que é mais recente, o Protocolo de Kyoto foi assinado em 97 por 180 países membros que participaram dessa reunião e foi visto um quadro das nações sobre a mudança climática reunidos e aconteceu como a cidade de Kyoto, no Japão, né, basicamente. Dividiu o mundo em países industrializados e países em desenvolvimento. E fizeram dois destinos. Os industrializados deviam diminuir as emissões de gases que provocavam o efeito estufa. E uma outra coisa, para entrar em vigor, o protocolo precisava ser ratificado, né? Que poucos países entraram. Alguns países ratificaram, que não concordaram, e os Estados Unidos, que grande emissor, acabou depois ratificando algumas coisas, né? Então, os países que sofreram algumas punições, algumas restrições, quiseram dar uma rateada nesse acordo.